Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez para trazer um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Meu nome é Fernando, sou de Goiânia, Goiás, advogado e bacharel em teologia. Hoje nós vamos ler um texto lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para quem não sabe ainda, os primeiros 5 livros são chamados de Pentateuco. Penta de 5, Pentateuco, 5 livros. Esses livros, eles têm como autor Moisés. Moisés, que foi o grande homem de Deus, homem usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Hoje nós vamos ler o texto de Êxodo 3, de 1 a 5. Lá diz assim: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: Agora me virarei para lá, e verei essa maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá. Tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Pois bem, aqui nós vemos um texto muito conhecido da Bíblia, que é quando Moisés tem um encontro com Deus. Os teólogos, eles classificam a revelação de Deus de revelação natural e revelação especial. O que seria isso? Revelação natural de Deus é quando Deus se revela na natureza, Deus se revela na ordem natural das coisas, Deus se revela no nascer do sol, nas estações do tempo, na criança que nasce, na beleza de uma flor que floresce. Então, nós temos o homem natural, ele tem dentro de si um instinto, uma ideia de que existe Deus, de que existe um ser maior, um ser criador. E existe também a revelação especial. Qual que é essa revelação especial? É através da palavra de Deus. É quando Deus transforma a vida da pessoa. É quando Deus abre os olhos espirituais da pessoa para ter um encontro pessoal verdadeiro com esse Deus Salvador e maravilhoso. Então, aqui nesse texto, nós podemos ver claramente que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro naquele local árido ali no deserto, e ele olhou e viu que tinha uma moita, que eu vou falar numa linguagem bem aqui brasileira, né, para todo mundo entender. Tinha uma moita que pegava fogo
Mas ficava pegando fogo, e ela não se consumia, não acabava, ficava ali pegando fogo. Uma coisa estranha, uma coisa diferente. E diz o texto que ele viu e ele falou assim: agora eu vou olhar para lá, eu quero ver essa maravilha. E eu quero saber por que está acontecendo, por que essa moita está queimando e não está... a sarça não se queima, ela não acaba, só fica pegando fogo. O que está acontecendo? Eu quero ir lá ver o que é isso. E muitas vezes a pessoa também olha para as maravilhas de Deus, olha para a criação, olha para o homem, olha para a natureza, olha para os astros, olha para o universo, olha para os fenômenos da química, da biologia, e fica querendo tirar explicações pela ciência. Nossa, mas isso é uma coisa fabulosa. Como a vida, de onde vem a vida? Eu quero fazer um clone, eu quero conhecer sobre o buraco negro, eu quero saber a origem do universo. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Eu quero ver de perto aquele fenômeno e eu quero uma explicação. Era o que Moisés estava querendo. Ele estava vendo uma coisa diferente, uma coisa que para ele era inexplicável, e ele queria chegar mais perto, como se aquilo fosse uma coisa natural. Ele não via naquele fenômeno sobrenatural de Deus. Ele queria uma explicação lógica. Ele queria uma explicação científica. Cabe lembrar aqui quem era Moisés, da onde ele veio, qual a sua formação. Moisés, para quem não sabe, ele foi criado pelo faraó do Egito. Ele foi adotado pela filha do faraó, que tomava banho no rio, e ele cresceu a sua vida toda lá junto com o homem mais importante da sua época. Era o homem mais rico, mais importante, ele era considerado um deus. Ele teve acesso a todo tipo de ciência, a todo tipo de tecnologia da época, aos melhores professores, melhor alimentação, tudo. Ele tinha acesso a tudo do melhor. Então, ele estava acostumado a ver coisas diferentes assim do homem comum da época. Devemos lembrar também que o Egito é famoso pelas suas descobertas matemáticas, de engenharia, etc. A ciência na época lá do Egito, ela era muito avançada para a época e é um exemplo até para hoje. Então, Moisés, ele se depara com aquele fenômeno e ele, de primeira vista, ele não reconhece a presença de Deus. Ele olha e vê apenas o natural. Ele olha e vê apenas uma moita pegando fogo. Ele não vê lá no meio da moita a presença do anjo do Senhor. Diz aqui no versículo 2 o seguinte, que apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhava para a sarça
não via o anjo do Senhor, ele via apenas o fogo. Será que você, hoje, quando lê a Bíblia, quando vai na igreja, quando vê as maravilhas de Deus, quando olha para o sol nascendo, quando vê o pôr do sol, quando chega na frente do mar, quando vê a beleza do universo, a beleza da vida, será que você olha para tudo isso e não reconhece Deus sendo o autor desse milagre? Cuidado. Segundo ponto, aqui no versículo 4: vendo o Senhor que ele se virara para ver, o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá. Olha que coisa interessante. Moisés vê aquele fenômeno, olha para aquilo ali, vê que é uma coisa diferente, vê uma coisa maravilhosa. Ele diz: verei essa maravilha. E quando ele vai se virar, que ele vai em direção à sarça ardente, Deus fala: não te chegues para cá. Olha que coisa interessante. Deus, ele não está preocupado que você se chegue para perto dele. Deus não está preocupado que multidões vá atrás dele. Mas Deus está interessado em saber qual o motivo que te leva até ele. Como você chega na presença dele. Diz aqui que Deus chega para Moisés e fala: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Você que já é crente, você que tem um relacionamento com Deus, que vai na igreja, que lê a Bíblia, que ora, que busca a presença de Deus, você já se perguntou, já se preocupou em saber como que é que você está chegando na presença de Deus? Você sabia que ali onde Deus está, aquele local é um local santo? Você sabia que você está chegando na presença de um Deus que é santo? O que é santo? Falar santo, nossa, santo, o que é santo? É uma estátua? É um poste? O que é um santo? É uma pessoa que fica presa no quarto a vida toda? O que é um santo? Santo é que ele é separado. Ele é uma pessoa diferente. Santo é um local, como eu disse, separado para Deus. Deus chegou para Moisés. Moisés, qual que era o objetivo de Moisés? Moisés queria ver o fenômeno natural. O arbusto, a moita que pegava fogo, mas não queimava, ficava ali pegando fogo e não acabava. Ele queria ver a razão lógica daquele fenômeno,
que para ele era natural. Ele não tinha a visão além do que estava movendo aquilo ali, que era a presença do anjo do Senhor naquele local. Como que você chega a Deus? Como que você vai lá na igreja prestar culto a Deus? Como que é que você, que é um cantor evangélico, como que você sobe lá no altar para cantar um louvor, para cantar uma música para Deus? Você se preparou para isso? Qual que é o seu objetivo? Você tem que pensar nisso. Nós podemos pensar também da seguinte forma: Deus chega para Moisés e fala: Moisés, para aí, não chega aqui agora não, espera um pouquinho. Para você chegar na minha presença, você tem que tirar a sandália do seu pé. Você quer chegar na minha presença? Você vai ter que tirar coisas da sua vida. Você pode pensar assim: tem muita coisa da minha vida, da sua vida, que você vai ter que tirar, que eu vou ter que tirar da minha vida, para poder chegar na presença de Deus, para o meu sacrifício ser aceito. Vamos entender isso aqui, porque senão você vai falar: o Fernando falou que tem que ter um sacrifício. Lá na linguagem do Velho Testamento, você vê Caim e Abel. Caim e Abel ofereceram um sacrifício, cada qual da sua forma. O sacrifício de um foi aceito, o sacrifício do outro não. Eu posso chegar na presença de Deus de uma forma e Deus simplesmente não ouvir minha oração. Correto? Moisés foi chegar na presença de Deus e Deus falou: para, Moisés, espera um pouco. Para você chegar na minha presença, para você chegar aqui nesse lugar, você vai ter que se preparar. Você vai ter que tirar a sandália dos seus pés. Você pode até me ver de longe, mas se você quiser chegar aqui na minha presença, se você quiser falar comigo, se você quiser ouvir a minha voz, a coisa é diferente. Aí lembra que eu falei da revelação natural e a revelação especial? Quando Moisés estava olhando para aquela sarça, para aquele arbusto pegando fogo, primeiro ele teve uma revelação natural. Ele olhava aquilo, uma coisa maravilhosa, não entendia o que estava acontecendo, mas para ele aquilo ali era uma coisa natural, era um fenômeno da natureza. Quando Deus chama Moisés pelo nome, ele tem seus olhos abertos. E diz o versículo 6, que quando Deus se revela, diz que Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Quando ele teve um encontro verdadeiro, um encontro pessoal, um encontro quando aconteceu a revelação especial, que nós dissemos, que ele teve consciência do seu pecado, da sua condição humana de pecador. Ele escondeu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Será que já aconteceu isso na sua vida? Quando você vai na igreja, quando você vai no culto, quando está tendo louvor, quando está tendo a pregação, Deus tem falado ao seu coração?
Ou você só tem olhado para aquilo tudo como Moisés olhava para a sarça ardente? Você olha para o culto, olha para a música, olha para o louvor, olha para a pregação, acha tudo muito bonito, muito bacana, muito maravilhoso, mas você não ouve a voz de Deus. Você olha para as maravilhas de Deus, mas você não consegue ver Deus da maravilha. Você olha para a criação de Deus, mas você não consegue ver o Deus da criação. Eu quero chegar para você hoje, aqui nesse vídeo, te fazer um desafio. Faça uma oração, feche o seu olho e diga para Deus: Deus, fala comigo como o Senhor falou com Moisés. Faz comigo o que o Senhor fez com Moisés. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Está aqui no versículo 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala ao meu coração. Abra o meu olho para te ver lá dentro da sarça ardente. Eu não quero ver só as tuas maravilhas. Eu não quero só ouvir falar de ti. Eu quero te conhecer pessoalmente. Eu quero falar como Jó. Antes eu só ouvia falar de Deus. Agora os meus olhos te veem. Eu quero te fazer esse desafio. Chegue na presença de Deus. Fale com Ele, que Ele ouve a sua voz e Ele irá te responder. Ok? Muito obrigado. Quero te pedir, dá um like aí, ó. Vou até fazer aqui uma... Dá um like, compartilha, tá bom? E muito obrigado, Deus te abençoe. Falou!